tá? Saudavelmente. Dicas para você que busca uma melhor qualidade de vida. Estamos aqui para mais um Saudavelmente e temos a grande alegria de recebê-lo mais uma vez aqui. Ele que já virou cadeira cativa no nosso Saudavelmente, né? O professor e mestre aqui, professor Antônio Peripato Filho. Vou fazer aquele nosso resumão aqui de todo o seu currículo, tá bom, professor? Vamos lá! Ele é coordenador do curso de graduação em enfermagem, coordenador do curso de pós-graduação em terapia intensiva, cardiologia e hemodinâmica. Cardiologia e hemodinâmica, ministra aulas lá na graduação e pós-graduação na Fundação Hermínio Meto, nas áreas de urgência e emergência e cardiologia. É consultor de cursos e treinamentos empresariais na área de segurança e primeiros socorros, preceptor e fundador da Liga de Traumatologia e Emergência. E é membro da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma e colaborador do PAM, que é o Plano de Auxílio Mútuo de Araras e Região. Seja bem-vindo. Oi, Kátia. A gente ama Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tô muito Um prazer estar aqui de novo, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Gospel FM. Gosto muito do programa e é um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes. E a gente tem sempre muitas perguntas, né? Muita dúvida, porque a gente, principalmente mãe, né? Eu falo que mãe, a gente se sente a super-heroína, sabe de todas as coisas. Aí quando a criança dá uma engasgadinha, pronto, já morri, já perdi as estribeiras. E tem é muito importante esse quadro, porque a gente tem conhecimento, né? O senhor transmite para nós conhecimento, a gente tira as dúvidas também. Aproveitando, você pode tirar suas dúvidas através do WhatsApp, o 19996559070. E o assunto de hoje é primeiros socorros. Qual é a importância da gente conhecer os primeiros socorros e suas manobras, professor? Pô, Kátia, muito boa pergunta. Eu acho que, assim, infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura de educação em primeiros socorros, né? Acho que isso já deveria ser ensinado no ensino médio, ensino fundamental, inclusive. A gente tem trabalhado muito isso com a Liga de Trauma na FHO, para que as pessoas recebam já informações desde a primeira infância. A gente sabe que a criança já recebe e guarda muito, né, essas informações. Então, já começar desde cedo a ensinar os números do bombeiro, do SAMU, ensinar o que fazer e o que não fazer desde pequeno, já é muito importante, tá? Então, procurar, né, os cursos de primeiros socorros, procurar fazer, né, desde que você tenha, assim, você procurar lugares, né, que ensinem primeiros socorros com qualidade. Isso é primordial. Eu acho que a gente precisa se preocupar, né, principalmente os pais, quando vão ter um bebê, muitas vezes, eles se preocupam com muitas coisas no enxoval, Kátia, né? E eu acho que tem uma coisa que não está lá no enxoval, que é muito importante, que é a informação. Nossa. E preparar a sua casa, né? Preparar o berço, preparar o local onde o bebê vai ficar, mas principalmente, né, preparar a sua casa para ela ficar segura para receber um bebê. Uou. E ter informações de primeiros socorros em relação ao que fazer com o bebê, se ele engasga, se ele tem uma queda, isso tudo é primordial. Eu acho que é mais importante do que somente um enxoval apenas, não é mesmo? Nossa, arrasou demais. Eu nunca pensei por esse ângulo, né? Eu acho que eu sou muito adepta do leite. O senhor vai. Eu bato o pé no leite. Uma vez, eu vou contar para o senhor. Uma vez a minha filha estava com a minha mãe, e aí minha mãe lavando as roupas e tal, a criança me puxa a toalha assim, e tava um balde com um produto químico, quarando os panos, né? Cai sobre a cabeça dela, e aí a gente faz, vamos dar leite para ela, vamos dar leite. E nada, não se resume em leite a vida, né? O leite parece que resolve todos os problemas, né, Kátia? Não é bem isso, né? Olha só, Kátia, você falou sobre uma coisa muito importante, né? Do engasgamento, né? As crianças até 6 meses de idade, a principal causa de morte no mundo é a sufocação e engasgamento.
Nossa. Então, acho que é uma coisa já muito importante de se falar. As crianças morrem no mundo todo por sufocação e engasgamento. Então, é muito importante que os pais saibam fazer manobra de desengasgamento, né? Que não é jogando para cima, que não é chacoalhando a criança, nem aspirando, né? É Soprando o rosto. realmente, exatamente, levar a criança na coxa, né? Na perna, e fazer as manobras batendo 5 vezes nas costas, são golpes nas costas, no meio das costas, vira a criança de novo para você e faz 5 vezes de compressão no meio do peito, né? Sempre com a cabeça mais baixa do que o corpo. E lembra, sempre acionar o bombeiro, o corpo de bombeiro e o SAMU. Aqui em Araras, SAMU 192 e bombeiro 193. Sempre esses números têm que estar na cabeça da população. Isso é muito importante, porque enquanto você vai desenvolvendo a manobra, o pessoal do serviço especializado já está recebendo, já está chegando para dar o apoio, né, que precisa ser feito. Então, a manobra é importante, né? Até 1 ano a gente faz desse jeito, e o bombeiro e o SAMU vão chegar e também vão orientar mais como o que fazer nesses casos. Mas essa é a primeira causa de morte no mundo, Kátia. Gente, eu não sabia. Nesses cursos pré-maternidade que faz em hospitais, eu não me recordo de ter feito um sobre primeiros socorros da criança, né? É, e não dá para É. ficar aprendendo isso com só o YouTube, né? Tem que procurar alguém junto com você para te ensinar, né, professor? Legal. A gente faz um trabalho na faculdade, aqui em Araras, né? A gente tem a Liga de Saúde da Mulher e a Liga de Saúde de Trauma. A gente convida as gestantes, né, para participarem da Liga de Saúde da Mulher e a gente ensina tanto as gestantes quanto os pais, né, os cuidadores, aquele que fica com a criança, né, como fazer essas manobras de desengasgamento, que são muito importantes. Depois de mais crescidinhos, né, as crianças começam a engasgar com leite mesmo, como você disse, engasgam com leite, depois começam a engatinhar, já começam a pegar as coisas no chão, pedaços de brinquedo, até alimentos mesmo, quando começam a se alimentar, depois de 6 meses, e aí começam a engasgar também, né, com outras coisas. E as crianças, né, depois de 1 ano, 2 anos de idade, a gente tem 2 grandes vilões que causam engasgamento, Kátia, não sei se você sabe, uma Não. coisa que está dentro, né, de quase todas as casas e as crianças adoram, O quê? pipoca e amendoim. Esses são grandes causadores de engasgamento que nós temos na criança na primeira infância, né? Então, também, saber desengasgar uma criança, saber desengasgar um adulto é muito importante, né? Nós temos os vídeos, né, na Liga de Trauma, se o pessoal quiser seguir a gente lá no Instagram, é lte.gef. Tem todos os vídeos lá de desengasgamento, como você desengasga um adulto, como você desengasga uma criança, como desengasgar um bebê. Fica bem interessante aí para o pessoal. Segue a gente lá, que eu acho que tem muita informação. Mas sempre procure informação de qualidade. Isso é É muito importante. lte.gef, GF, Isso, já encontrei. GFE. Isso G, mesmo. GFE. GEFE. Muito legal. Olha, agora eu tenho muita pergunta para falar sobre esse, Manda ver. principalmente o lance do engasgamento, né? Mas a gente estava conversando, professor, e é importante a gente conhecer o AVC, né? Entender o que é o AVC, por que é que se dá. Eu tenho muita pergunta também, eu adoro perguntar. E eu queria saber do senhor o que é o AVC e o derrame é a mesma coisa? É a mesma coisa, professor? Pô, legal. É uma outra coisa que a gente tem que falar em primeiros socorros, que é o AVC. O AVC é o AVE, o acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, né? Ele é popularmente chamado de derrame, né, Kátia? Só que nem sempre os derrames são os mais comuns. O derrame, na verdade, seria o AVC hemorrágico. Que vamos dividir assim, ó. Os AVCs, eles podem ser isquêmicos ou hemorrágicos. Isquêmico é quando o vaso é obstruído, geralmente por aterosclerose, por gordura, tá? Se forma um trombo, um êmbolo naquele vaso que ele é obstruído. Então, os AVCs são, na grande maioria, isquêmicos. De 75% a 85% dos AVCs são isquêmicos, são obstrutivos. Então, aqueles que são chamados de derrame, na verdade, correspondem à minoria dos AVCs,
que são os AVCs hemorrágicos, aqueles que provocam um sangramento no cérebro em algum vaso. Tá? Então, de 15 a 25% apenas são hemorrágicos. Geralmente, eles são mais graves, esses que são considerados os derrames, porque houve um extravasamento, né, um sangramento no cérebro. Agora, Kátia, o mais importante nos primeiros socorros em relação ao AVC não é simplesmente tentar identificar se é um AVC isquêmico ou hemorrágico. É, na verdade, saber se ele está acontecendo. O foco de primeiros socorros no AVC é saber se ele acontece. É conseguir identificar, através de sinais e de sintomas, se essa pessoa está apresentando o AVC. Tá? Como Então, é isso? pô, legal. A gente até tem um vídeo aí, Kátia, lá do Salvando Vidas, que eu acho que vale a pena a gente colocar se você conseguir. Mas o que eu queria deixar bem claro assim, para a população é que qualquer um pode identificar um AVC. Né? Na verdade, são indícios para que seja, claro, confirmado no pronto-socorro, né? Com médico, com equipe especializada e com exames laboratoriais e de imagem. Mas, na verdade, o que a gente quer em primeiros socorros é que essa pessoa seja levada o mais rápido possível para o pronto-socorro. Por quê? O tempo não está ao nosso favor, Kátia. A cada 1 minuto que se passa com uma pessoa tendo um AVC, um acidente vascular cerebral, se perde aproximadamente 1 milhão de neurônios. Nossa. Então, quanto mais tempo essa pessoa ficar tendo um AVC e em casa e ninguém fez nada, não levou essa vítima para o pronto-socorro, mais sequelada ela vai ficar, né, com sequelas que ficam muitas vezes para o resto da vida, ou também aumenta o risco de morte do AVC, tá? Então, só para você ter uma ideia, são 5 milhões de pessoas por ano com AVC, tá? Sequeladas. Então, é a principal causa de sequela no mundo. A gente tem que se atentar quanto a isso. É muito bom você ter falado sobre AVC. A população precisa saber reconhecer. E é muito simples. Se você consegue colocar aí? Sim, senhor. Estou aqui só aguardando o seu ok. Então, vamos lá. E depois a gente comenta em cima. Vamos lá. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. O AVC é uma das principais causas de morte e sequela no mundo. Nós vamos trabalhar hoje com esse tema, identificando rapidamente como se faz para a gente diminuir as sequelas e morte no caso do AVC. Para isso, a Letícia está aqui com a gente hoje. A Letícia é do Grupo de Estudo e Formação em Emergência, do GEF, aqui da Uniararas, e nós vamos fazer uma técnica simples, baseada numa escala, a escala de Cincinnati, que a gente tem os 3 Fs de avaliação. Isso mesmo, 3 Fs. Vamos lá então para o primeiro F. O primeiro F é a força. Nós vamos pedir para a vítima, né, para o paciente, elevar os 2 braços ao mesmo tempo. Vamos lá, Letícia? Isso, ela levanta os 2 braços ao mesmo tempo e vocês perceberam que ela não consegue manter a força. O primeiro F é força. Então, se ela tiver uma alteração na força, ela tem 72% de chance de estar tendo um AVC. Ela não tinha isso antes e agora ela está apresentando um sério problema, ok? Vamos para mais um F então. O segundo F é a fala. Eu vou pedir para ela falar uma frase simples. Por exemplo, qual é a rua da sua casa, Letícia? Ela consegue pensar na rua da casa dela, mas ela não consegue articular a frase. Então eu tenho também 72% de chance de ser um AVC, ok? Vamos para o último F então. O último F é a face. Eu vou pedir para ela sorrir para mim. Vamos lá, Letícia? Sorrir para mim. Ela não consegue sorrir. O rosto dela fica assimétrico, ou seja, um lado do rosto não fica igual ao outro. Então ela tem um desvio de rima, ela tem um desvio do lábio. Se isso estiver acontecendo, 72% de chance também de ser um AVC. Agora, se os 3 estiverem acontecendo, vamos fazer de novo, se os 3 estiverem acontecendo, aí eu tenho um problema maior ainda. Vamos lá? Letícia, levanta os 2 braços ao mesmo tempo. Ela não consegue, 72% de chance de ser um AVC. Letícia, fala uma frase simples para mim. Nome das... Ok. E por último, vamos lá, Letícia, sorri para mim.
Isso, muito bem. Então vocês viram que ela tem um déficit na força, um déficit na fala e um déficit na face. Tudo isso junto, mais do que 85% de chance de ser um AVC. O que eu tenho que fazer? Chamar o SAMU 192 ou bombeiro 193 e transportar essa vítima rapidamente. Quanto mais rápido ela chegar no pronto-socorro, menores as chances de sequela e morte. Ok, pessoal? Abraço, até o próximo. Professora, não... olha... Eu tô muito chocada, Claro. porque são coisas que a gente não sabia. Eu não sabia. Eu tô toda arrepiada aqui. Verdade, Kátia. Todo mundo devia saber disso, tá? A Associação Americana do Coração, que é uma instituição que a gente segue bastante, que dita os protocolos, né? Ela fala sempre sobre isso, né? As pessoas sabem fazer algumas coisas em primeiros socorros, mas reconhecer o AVC é muito difícil. E, na verdade, assim, você viu que de técnica simples, é muito tranquilo, né, fazer. Então, é só isso. Tem até uma outra técnica, né, que chama SAMU mesmo. SAMU. Você pede para a pessoa sorrir, S, né? Você pede para a pessoa te dar um abraço, A. Cante uma música, M. E se nada tiver, ou se tiver algum problema em cada uma delas, urgência. Então, SAMU também dá certo, tá? Então, na verdade, são técnicas diferentes, mas é tudo baseado numa escala. Se tiver alguma alteração, tem que procurar o pronto-socorro o mais rápido possível, tá? Professor, o AVC, ele se dá por algum fator específico? Por exemplo, uma alimentação, ou estresse, ou alguma coisa específica, ou genética? Por que se dá o AVC? Bom, como eu falei, são dois tipos, né? O obstrutivo e o hemorrágico, né? São vários fatores, é multifatorial mesmo, Kátia, mas assim, a principal causa de AVC obstrutivo, né, é a aterosclerose. E a aterosclerose é a gordura no vaso. Então, aí você tem uma série de fatores de risco que causam a aterosclerose. Então, a obesidade, o sedentarismo, né, a prática de exercícios que não é realizada, a alimentação, um estresse, principalmente também nos últimos tempos que nós estamos vivendo, né? E tudo isso, né? O tabagismo, inclusive, também é muito importante. As mulheres, né? As jovens, inclusive, que estão tendo muito AVCs, que é a associação desses fatores, né? Obesidade, tabagismo, sedentarismo e ainda, se a gente for colocar, o anticoncepcional, que também pode aumentar a quantidade de tromboêmbolos deslocados, né? Então, tudo isso junto aumenta a chance de você ter AVC. Agora, se tiver casos na família também, se tiver uma genética ou uma construção dos vasos que não foi muito bem elaborada, né? O caso dos aneurismas, né? Que é uma má formação, né? Um vaso defeituoso, aí você também pode ter e nem vai saber, né? Só vai saber se acontecer mesmo. Então, a maioria dos fatores são preveníveis. Acho que a gente tem que pensar. A maioria dos fatores é prevenível, né? A gente tem que pensar numa vida saudável. Vida saudável diminui o risco de um AVC. Durante essas crises aí de AVC, a pessoa fica consciente ou desmaiou e, sei lá, estava dormindo e acordou, estava com AVC e eu não sabia, porque a pessoa estava... O senhor já comentou um pouquinho sobre isso no começo da nossa entrevista, né, professor? Então, mas é interessante porque alguns casos de primeiros socorros, né, Kátia, as pessoas, elas fazem questão de falar o que está acontecendo, né? Por exemplo, alguém que está infartado, a gente vem para falar outro dia sobre infarto, né? Mas alguém que está infartado, ele relata a dor, ele fala, ele mostra que está doendo, né? Alguém que sofreu um acidente grita de dor. O problema do AVC é esse, é que muitas vezes ele fica em silêncio. Ele é silencioso, ele está consciente muitas vezes, na grande maioria das vezes ele está consciente, mas ele não consegue nem reagir para te avisar que ele está com AVC. E esse é o problema, porque ele não consegue falar, muitas vezes ele não consegue falar bem, né? E ele não consegue reagir, não consegue sair daquela situação. Por isso que precisa de alguém treinado, né? Que tenha essas informações para reconhecer esse AVC acontecendo. A gente atendeu pessoas que ficaram trabalhando durante algumas horas e estavam tendo AVC e ninguém percebeu, porque ela estava realmente sentada na cadeira, fazendo o seu trabalho e ela teve o AVC e ninguém percebeu o que estava acontecendo. O problema é que as horas vão passando e as sequelas vão aumentando. Nossa, e mais uma pergunta.
nessa linha de primeiros socorros e até que a gente identifique que é um AVC ou não, eu posso dar um copo com água ou dar um remédio? Posso fazer alguma coisa assim, professor? Ó, Kátia, não é indicado em primeiros socorros a gente fornecer água, medicamento ou qualquer alimento para a pessoa, tá? Em primeiros socorros a gente evita qualquer coisa nesse sentido, porque eu não tenho certeza, né? Sendo leigo, eu não tenho certeza do que está correndo. Então, é importante que se avalie de forma melhor no pronto-socorro mesmo, tá? Então, a gente não indica, muitas vezes, em alguns casos de primeiros socorros, não é o caso de AVC, mas muitas vezes, em alguns casos de hemorragia, de sangramento, as pessoas têm muita sede. E sede, na verdade, é um sinal de que a pessoa está em choque hemorrágico, está sangrando. Na verdade, a gente não deve dar água para a pessoa, né? Porque ela pode engasgar, inclusive, se ela tiver uma diminuição da consciência. Então, a gente evita dar água, alimentos, né? Medicamentos, que não sejam os medicamentos que a pessoa já faz uso, né? Em primeiros socorros. A gente encaminha, chama a SAMU ou chama o Corpo de Bombeiro e eles vão dar um atendimento de emergência mais qualificado, encaminhando essa vítima para o pronto-socorro. Tá chegando pergunta aqui de ouvinte, você pode mandar sua pergunta no 19996559070, 19996559070. O AVC, ele pode ser confundido com uma convulsão? Ou não tem nada a ver, Pode. professor? Pode sim, inclusive alguns AVCs podem gerar convulsão também. Mas a convulsão, geralmente a convulsão, né, que é uma crise epilética, que é aquela desordem na comunicação do cérebro com o corpo, né? A convulsão, ela geralmente, uma convulsão generalizada, ela leva o corpo a se debater, né? Primeiro, o paciente tem um fenômeno de aura, que a gente chama, ele na convulsão, ele percebe muitas vezes que vai ter uma crise, ou começa a se sentir mal, gosto diferente, uma sensação estranha. Depois ele vai ao chão e ele fica rigidamente tenso, né? E ele pode, inclusive, nesse momento, soltar um grito epilético, porque o diafragma, ele contrai com muita velocidade, o ar sai dos pulmões, passa pelas cordas vocais e ele pode gritar. Mas ele fica no chão e ele fica tenso, rigidamente tenso. Depois disso, ele entra numa outra fase, que é a fase ictal, que é quando ele se debate. Aquilo é clássico, né, Kátia? Muita gente já deve ter visto isso. Quando o paciente começa a se debater, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, porque ele pode se machucar nessa hora, ele não tem consciência, esse paciente não tem consciência, ele se debate e ele pode te machucar também na hora do primeiro socorro. Por isso, a gente sempre fica na cabeça da vítima, se situa na cabeça da vítima, acima dela, segura firmemente, coloca algo embaixo para ela não bater a cabeça, e se ela salivar excessivamente, o que é comum nessa fase, a gente lateraliza o pescoço, né, para que essa saliva não engasgue. Espera a crise passar e chama sempre o SAMU 192 e 193. Tá? Esse é o atendimento. Eu estava vendo há muitos anos atrás, estava vendo o lance de puxar a língua, o pessoal puxava a língua, isso aí não é o Você certo. sempre vem com essas perguntas, Kátia, muito boa. Essa é a pergunta que eu mais escuto nos treinamentos. E aí, o que eu faço com a língua, né? Muito bom. Olha só, a língua, na verdade, a língua não enrola, né? O que acontece é que a vítima fica inconsciente e a língua é um músculo. E a língua, nesse momento, ela relaxa e tampa a passagem do ar. Ela obstrui a passagem do ar. É isso que acontece, tá? Agora, não dá e não se pode tentar desenrolar a língua, que não enrola, né? Não se pode fazer isso, nem com algum objeto. Tem gente que coloca garfo, tem gente que coloca colher, pano na boca, né? Agora, pior ainda é tentar fazer isso manualmente colocando seus dedos. Você corre um sério risco de se machucar gravemente, porque a pessoa não tem consciência da mordida dela e a força é muito grande. Então, não se pode introduzir nada na boca da vítima durante a crise convulsiva. Espera a crise passar. Ela dura de 1 a 3 minutos normalmente. Espere a crise passar, a vítima vai ser atendida pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiro, levada ao pronto-socorro para uma melhor análise.
né? O importante nesse momento, Kátia, é contar as crises. Quantas crises a pessoa teve enquanto o bombeiro, o SAMU ainda não chegaram, né? E quanto tempo essa crise demorou? Quanto maior o tempo de crise, maior o problema. Então, a gente precisa passar para o SAMU, para o bombeiro, que não viram a crise acontecer. Geralmente, quando eu trabalhava no resgate, eu não via as crises acontecendo. Quando eu chegava, a crise já tinha terminado, né? Então, é isso que a gente precisa se preocupar. O que eu faço enquanto o bombeiro e o SAMU estão chegando? Nesses 7, 10 minutos, né, de tempo-resposta de SAMU e de bombeiro, o que eu posso fazer para ajudar aquela vítima, para ajudar aquela pessoa? Olha, a gente tem um relato aqui da Aline de Rio Claro, falando sobre a mãe dela, que teve um AVC, não sabíamos o que ela tinha, porque ela estava muito quietinha, ela foi ficando com o rosto torto, aí meu irmão percebeu que ela não estava normal. Aí ele perguntou para ela, e ela só conseguiu falar que estava com uma dorzinha, aí convenceu a ir para a UPA, porque geralmente idoso já é mais turrão, né? Não quer ir, tá tudo bem, não sei o que, ela é uma dorzinha. Convenceu a mãe para ir até a UPA, chegou lá, fez o exame, era o AVC, ela ficou dias na UTI e depois ficou com paralisia facial. Essas paralisias, elas são reversíveis, professor? Olha, é muito importante que, assim, como eu disse, né? Quanto mais cedo reconhecimento, menor a sequela. Uma vez estabelecida a sequela, é trabalhar em cima da recuperação desse paciente, né? É possível que sejam reversíveis, algumas causas são reversíveis, né? Tanto as paralisias faciais, motoras, cognitivas, mas dependendo do local onde foi atingido o AVC, muitas vezes não se consegue reverter muita coisa. É muito trabalho de fisioterapia, enfermagem, medicina depois, né? E levam muitas vezes anos para se recuperar algo que aconteceu em alguns minutos. Então, realmente, o foco é prevenção e identificação rápida, porque depois as sequelas acompanham por um bom tempo. Eu tenho uma última pergunta para fechar. Gente, quando o senhor vem aqui, o tempo ele voa. Eu acho que esse bloco tem que ter 1 hora quando o senhor vem. O que não fazer em primeiros socorros? O que não deve ser feito? Bom, muito legal. Tomar bastante cuidado. Eu acho que eu vou falar no que deve ser feito primeiro, para a Uhum. gente já elencar aqui. Então, assim, olha, primeiro, o acidente já aconteceu. O problema já está acontecendo. Você não pode se tornar uma próxima vítima. Então, o que a gente tem que fazer? Estou seguro para atender? Tenho segurança? A cena me favorece para eu atender aquele caso? Se eu estiver seguro, ok. Ligo para SAMU e para o bombeiro, 192 ou 193, ou o serviço da sua cidade, né? E passo as informações calmamente sobre o local onde está acontecendo, a quantidade de vítimas e a gravidade dessas vítimas. De acordo com essas informações, o bombeiro e o SAMU já podem começar a trabalhar em quantas ambulâncias vão ser enviadas e que tipo de ambulância vai ser despachada para aquele local. Agora, se eu não sei, ou se eu não consigo fazer alguma coisa, eu não tive treinamento, eu já estou prestando um atendimento à vítima só de gerenciar essa cena. Afastar os curiosos, não movimentar a vítima, não retirar o capacete da vítima e não deixar ninguém fazer isso, né? Não movimentar a vítima excessivamente e proteger a vítima do sol, principalmente, né? Se ela estiver numa situação onde o asfalto está quente, tentar protegê-la e esperar o bombeiro ou o SAMU chegar. Se você não sabe fazer essas técnicas, né, de rolamento ou de imobilização, né, o mais importante você já fez. Garantiu a segurança da cena, acionou o serviço de emergência e deixou a vítima segura. Converse com a vítima, vá dizendo, né, inclusive se identificando para ela, né? Não deixe as pessoas filmarem, que é uma coisa muito chata que acontece, infelizmente. As pessoas filmam o local, elas não têm autorização, ninguém tem autorização para ficar filmando o que aconteceu com alguém. Então, eu acho que seguindo essas dicas, né, essas informações daquilo que se faz e daquilo que não se pode fazer, a gente tem uma chance de aumentar a sobrevida desse paciente de primeiro socorro. Tá Gente, certo, que Kátia? lindo! Eu adorei
adorei muito. E para saber informações, mais informações, né? Lá naquele canal que o senhor divulgou para nós aqui no Instagram, @LTEGEF, ele tem algumas instruções. Eu estou vendo que tem algumas coisas sobre lavar as mãos, como é o jeito correto de lavar as mãos. Tem mais informações lá nesse canal do Instagram, né, professor? É muito legal. Praticamente toda semana a gente está postando, né, informações de saúde relacionadas à emergência, urgência, identificações, né? E nesse momento de Covid também estamos colocando muitas informações de saúde lá. Então, se você puder, siga, né, a gente no Instagram e veja também os vídeos, né? Lá tem uma programação especial também. A gente vai fazer uma live ainda nesse mês na cidade de Cordeirópolis. A gente vai fazer uma live bem interessante sobre primeiros socorros, mais ou menos nesse sentido aqui, mostrando ao vivo algumas técnicas, e aí vai ficar tudo lá no Instagram da Liga. É só seguir a gente lá. Então siga LTE.GEF, GEFE. Estou muito feliz de receber o senhor mais uma vez. Obrigada, viu? Quando o senhor vem aqui, a gente gosta demais. Volte mais vezes para falar sobre muitos outros assuntos que a gente precisa. Olha, eu tô... Volto sim, Kátia. Preciso fazer um curso. Só chamar. Amigo. Preciso fazer um curso. Pô, legal. Temos aqui, então, no nosso Saudavelmente de hoje, o professor Antônio Peripato Filho. Obrigada, viu? Volte mais vezes. Obrigado você, Kátia. Tudo de bom. Um abraço aí. Até mais. Encerrando